Olá, vamos ao Evangelho de hoje, domingo 28 de dezembro. Então vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus e agradecer pela nossa vida, por esta reencarnação, esta existência, por mais este dia em que despertamos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por tanto amparo, por ser o nosso modelo e o nosso guia, o nosso amigo. Agradecer a espiritualidade amiga, o nosso anjo guardião, os espíritos protetores, amigos que nos inspiram, bons pensamentos, boas ideias. Que nós queiramos hoje escutá-los, segui-los e nos tornarmos um pouquinho melhor que ontem. Que nós possamos aproveitar o nosso dia, o nosso lar, a nossa família, os nossos talentos. E que possamos terminar o dia ao dormir com a nossa consciência mais leve, na certeza de que tudo fizemos para nos tornar um pouquinho melhores, para dar um passo, mesmo que pequeno, em direção à nossa evolução. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, até estava lendo mais cedo. Vamos ver o que nos vem hoje? Vamos lá. Vamos ver o que precisamos. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vamos voltar um pouquinho. A missão dos espíritas, nós já lemos até o segundo parágrafo, então vamos continuar do terceiro parágrafo, capítulo 20, item 4, está nas instruções dos espíritos, veio por Erasto, um espírito protetor em Paris em 1863. Nós já lemos o parágrafo 1 e 2, vamos continuar no terceiro parágrafo. Erasto vai nos dizer assim: sim, todos vocês, homens de boa fé, conscientes de sua inferioridade em face dos mundos espalhados pelo infinito, iniciem sua luta contra a injustiça e a maldade. Vão e aniquilem esse culto ao bezerro de ouro que cresce dia após dia. Vão, pois Deus os está conduzindo. Homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem. As populações atentas receberão com alegria as suas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as armadilhas que irão colocar no caminho de vocês? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. O pastor saberá defender suas ovelhas dos malvados que querem sacrificá-las. Vão, homens que são grandes perante Deus e que são mais felizes do que o apóstolo Tomé, porque acreditam sem precisar ver e aceitam a mediunidade, mesmo sem nunca terem conseguido obtê-la por vocês mesmos. Vão, o Espírito de Deus
os guiará. Marche para frente, grandiosa falange da fé. Os grandes batalhões de incrédulos se desmancharão diante de vocês, como a névoa da manhã se dissipa aos primeiros raios de sol. Vamos parar por aqui. Que lindo! Vamos ler aqui a explicação que traz sobre culto ao bezerro de ouro, porque isso é importante, é um dado, é uma passagem bíblica que é importante a gente entender. Diz assim: culto ao bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos da lei de Deus, o povo, fraco e incrédulo, vendo que Moisés tardara para descer da montanha, fundiu os brincos e todo o material de ouro que os homens e as mulheres possuíam e moldou um bezerro. Depois construíram um altar e passaram a adorá-lo. O Senhor então disse a Moisés: vá, desça, porque se corrompeu o povo que você tirou do Egito. Então, vamos por partes. Nós estamos aqui, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, né? E aqui ele vem falando: vão vocês que sabem da sua inferioridade, nós já sabemos que somos seres inferiores e não é demérito, estamos inferiores no sentido que ainda estamos na nossa escala evolutiva. Vamos dizer que do meio para baixo, bem para baixo. Estamos que no começo, quase que no começo da nossa escala evolutiva. A doutrina espírita nos ensina isso. A doutrina espírita nos ensina e vamos trazer a nossa razão, que é a atualidade, as notícias, o mundo em que vivemos também nos demonstra isso com muita clareza, que somos ainda espíritos muito pequenos, cometemos erros, maldades, tropeçamos, coisas que até nós duvidamos. Então, sim, é claro, como água, como 2 e 2 são 4, que somos seres inferiorizados ainda, porque somos criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas. Né? Já sabemos que Jesus não estava falando dos pequenininhos, estava falando de nós. Então, somos conscientes, então, agora, espíritas, conscientes de que estamos ainda nesta inferioridade, que estamos em processo, ele nos convida: inicie a sua luta. Já que vocês já tomaram consciência de que estão nessa condição, inicie a luta pela injustiça, né? E vão pela injustiça e pela maldade. Vão e aniquilem o culto ao bezerro de ouro. O que é o culto ao bezerro de ouro que se refere aqui, Erasto? Esse culto a coisas materialistas. Pegar a religião e distorcer, cultuar coisas que não têm sentido, né? Oferendas, ofertas, coisas que, se pararmos para pensar só um pouquinho, a gente vai ver que não tem sentido, que para Deus não tem sentido, né? Então é disso que ele está falando. E esse culto, infelizmente, cresce dia após dia. Deus vai os conduzir, está dizendo aqui. Homens simples e ignorantes, nós, né? Suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Por quê? Porque se formos de boa intenção, estaremos acompanhados, como diz aqui. Vão e preguem. Populações atentas receberão com alegria. Atentas, não é forçar que todos escutem. Vão e falem, os que quiserem vão escutar, né? Escutarão com alegria suas palavras de consolo, fraternidade, esperança e paz.
falar para quem quer ouvir, não é impor verdades para ninguém. Aí fala aqui, um alerta, que importam as armadilhas, porque terão, né? Terão armadilhas. Olha, essa frase, se nós pudéssemos tatuar, ou tatuar é uma brincadeira, mas tatuar na nossa mente. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Portanto, se nós ficamos magoados, ficamos chateados, nos ofendemos, somente lobos caem em armadilhas para lobos. Isso é muito importante da gente pensar. O pastor sabe defender suas ovelhas dos malvados que querem sacrificá-las. Então, se nós não nos importarmos com os ataques, Deus vai nos proteger. Deixa que Deus cuida. A gente faz a nossa parte. E diz: vão, homens, que vocês serão grandes perante Deus, se tiverem essa boa vontade. Não é ego, vaidade, não. Para Deus a gente vai ser grande mesmo que pequenininho, porque a gente está de boa vontade. Para Deus é isso que importa, né? E diz, ó, vocês vão ser mais felizes que Tomé, porque Tomé teve que ver para crer. E vocês, que mesmo que aceitam a mediunidade, mesmo sem nunca terem conseguido obtê-la por vocês mesmos, né? Aqui tá falando dos espíritos também que não são médios ostensivos, porque a mediunidade proporciona isso aos médiuns ostensivos, que eles vejam coisas que os médiuns não ostensivos não conseguem ver. Mas mesmo assim, eu não tenho mediunidade ostensiva, eu, Daniele, mas estou aqui e creio na doutrina. E cada dia mais forte, não precisei vir com a mediunidade ostensiva para crer na doutrina. É disso que ele está falando. Vão, que Deus vai os guiar, né? Marchem para frente. Os batalhões de incrédulos se desmancharão diante de vocês como a névoa da manhã se dissipa nos primeiros dias de sol. E como é para ir? Sendo o pouquinho que a gente já aprendeu. Não é para fingir sermos bons, fingir sermos caridosos. Nós só precisamos estudar, entender, sentir e pôr em prática. É tudo encadeado. O exemplo, a palavra auxilia, mas o exemplo arrasta. Por que ele diz vão? Vão. Ele não diz fiquem e estudem, eles dizem, Erasto diz vão. Para ir a gente precisa se movimentar e a gente só consegue sendo, vivendo. Esse é o chamado. Para sermos, está chegada a hora. Vamos, se queremos realmente ser bons cristãos, bons espíritas cristãos verdadeiros, vamos ser. Vamos fazer mais esforço para deixar os pensamentos mesquinhos, o orgulho, o egoísmo. Vamos fazer mais força. É possível. Nós seremos, se nós decidirmos, que diz, vocês estão acompanhados, se decidirmos que queremos, nós vamos conseguir. Mas a boa vontade é o primeiro passo. É muito lindo. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. É divino, eu me arrepio, eu adoro. Me emociono. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos ver. Pergunta 556. Me lembrei de uma amiga com esta pergunta. Intervenção dos espíritos no mundo material. Pergunta assim, Kardec pergunta assim: algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Olha o que Kardec perguntou. Vamos ver o que os espíritos respondem. Quando se junta a pureza dos sentimentos e o desejo ardente de fazer o bem, a força magnética pode realmente curar. Por quê?
Quando isso acontece, os bons espíritos sempre vêm em auxílio daqueles que são portadores dessas qualidades. Entretanto, é sempre preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas, principalmente por pessoas muito crédulas, muito entusiasmadas, que estão sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. Também é preciso desconfiar de relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade alheia em proveito próprio. Então, Kardec perguntou se algumas pessoas realmente podem curar pelo toque. O que os espíritos dizem? Que podem, quando juntar a pureza de sentimento e o desejo verdadeiro de fazer o bem. Porque a pessoa tem aquela capacidade, como ele fala aqui, essa qualidade, a pessoa é portador daquela qualidade da mediunidade de cura. Mas os espíritos superiores virão em auxílio para permitir essa cura através do magnetismo, dessa qualidade do médium, se pureza de sentimento e desejo de fazer o bem. E também alerta aqui para que a gente desconfie, né, da maneira como as coisas são feitas, sempre desconfiar, né? E especialmente quando as pessoas com pouco conhecimento, né, ficam muito entusiasmadas, acreditam muito em coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas tendem a achar que os espíritas acreditam em coisas maravilhosas, mas se pararmos para fazer uma análise mais crítica, nós espíritas somos de todos os religiosos os mais críticos, porque somos os que mais vamos a fundo em entender os fenômenos, né? Não nos contentamos com é assim mesmo, vem de Deus. Não que não acreditemos em Deus, muito pelo contrário, para nós Deus é tudo, causa primária de todas as coisas, né? Mas também entendemos que Deus nos criou como seres inteligentes, capazes de buscarmos a nossa própria evolução e as próprias respostas. Então a gente tem, por isso que temos a doutrina, ciência, filosofia e religião, para buscarmos as nossas respostas. Bom, me desculpem que me alonguei, mas é domingo, então a gente se permite dar uma esticada. Vamos encerrar, quem quiser pegar sua água, vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai por mais este dia da nossa vida e desta existência. Agradecer por tudo que temos e pedir à espiritualidade amiga que permaneça conosco a nos inspirar, nos auxiliar na nossa caminhada. Fiquem conosco hoje e sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.